Você já sentiu que essa batalha nunca vai acabar? Que você está lutando, lutando e nada muda? Que quanto mais você ora, mais o silêncio parece gritar? Tem horas que a gente se pergunta: Deus, até quando? Será que o Senhor me esqueceu aqui? Eu sei. Você sorri por fora, mas por dentro está cansado e ninguém vê, ninguém entende, porque quem está de fora só vê o disfarce. Mas Deus vê o cansaço da sua alma, e Ele me fez vir aqui hoje só para te lembrar. Essa luta já tem fim. Não é o fim que você imaginou, é o fim que Deus já preparou, e Ele vai te surpreender. Não estou aqui para te dar frase pronta que só alisa o ego. Eu estou aqui para falar a verdade. Aquela que arde, mas liberta. Aquela que desmonta o orgulho, mas cura o coração. E a verdade é: Deus não te esqueceu, Deus não te largou, Deus não se calou por fraqueza. Ele se calou porque estava preparando algo maior do que você pediu. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 22. A seu tempo, eu, o Senhor, farei isso acontecer depressa. Você entende o que isso quer dizer? Que existe um tempo de Deus, e quando esse tempo chegar, nada vai impedir. Nem o medo, nem o cansaço, nem o inimigo. O que Deus prometeu vai acontecer. Mas sabe o que trava? A gente insiste em lutar sozinho. A gente tenta resolver na força do braço o que só se vence com o joelho no chão. E aí, quando a força acaba, a gente desaba. Mas é nesse desabar que Deus constrói. É quando você cai que Ele levanta. É quando você diz: eu não aguento mais, que Ele responde: então deixa que agora é comigo. E é exatamente aí que a luta começa a ter fim. Não porque você venceu, mas porque você deixou Deus vencer por você. Se essa palavra está falando com você, então se inscreve agora nesse canal. Mas não é só para seguir mais um conteúdo, é para caminhar junto com a gente. Aqui todos os dias tem uma palavra viva, forte, real, que toca, transforma, cura, reacende a fé. É alimento espiritual diário para tua alma cansada. E você não vai mais lutar sozinho. Faz parte dessa comunidade. Ativa o sininho, deixa o like, compartilha e escreve aqui nos comentários: essa luta já tem fim. Escreve como profecia, como declaração de fé, porque hoje o céu começou a se mover por você. E esse vídeo é só o começo. Deus está te respondendo. Você sabe por que essa luta parece interminável? Porque enquanto a gente ainda tenta controlar tudo, enquanto ainda queremos entender cada detalhe, Deus está apenas esperando a gente entregar de verdade. A entrega real não é quando você diz: Deus, toma conta. É quando você para de tentar fazer o papel dele. É quando você aceita que não vai entender tudo agora. E mesmo assim, confia. Isso dói, porque confiar de verdade exige rendição. E a gente foi ensinado a resistir, a dar um jeito, a manter o controle mesmo com as mãos tremendo. Mas deixa eu te perguntar, de que vale tanto controle se você está perdendo a paz? Para que insistir tanto em carregar sozinho? Se o próprio Deus está te dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você não está ouvindo isso à toa. Tenha um cuidado de Deus por trás dessa mensagem, porque Ele sabe que você já pensou em desistir. Você já pensou em jogar tudo para o alto. Tem dias em que o travesseiro vira altar de lágrimas e você só pede para a dor parar. Mas mesmo nesses dias, você não esteve sozinho. Teve um Deus ali, assistindo seu silêncio, lendo seu coração e escrevendo um final completamente diferente do que o inimigo quis te convencer. Você não nasceu para viver derrotado. Não nasceu para passar a vida tentando se levantar do mesmo tombo. Deus não te criou para viver num ciclo de perda, angústia, medo e culpa. Essa guerra está durando tanto
porque vai nascer dela um testemunho que vai impactar muita gente. Você acha que é só sobre você, mas não é. Tem vidas que serão alcançadas quando você vencer. Tem gente que só vai crer em Deus quando ver o que Ele fez por você. Então, não despreze esse processo, não amaldiçoe essa espera, não grite contra o céu. Quando o céu está te moldando, Deus não perdeu o controle, nem mesmo quando você perdeu. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se há tempo para tudo, essa luta também tem tempo para acabar. E o tempo de Deus nunca falha. Você pode até estar cansado, mas não está derrotado. Pode estar chorando, mas não está esquecido. Pode estar de joelhos, mas nunca esteve tão perto da vitória. O céu está trabalhando nos bastidores. E a mão de Deus nunca se afastou de você. Nunca. Sabe o que mais dói durante uma luta longa? Não é só o tempo, é o silêncio. É orar e não ouvir resposta. É pedir direção e só encontrar portas fechadas. É sentir que está sendo ignorado pelo céu, quando tudo que você queria era um sinal. Mas Deus me fez vir aqui para te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse com clareza. O silêncio de Deus também é resposta. Porque às vezes, se Ele falasse, você correria antes da hora. Se Ele mostrasse o plano inteiro, você não aguentaria o peso. Tem coisas que só se entende depois da dor. Tem processos que só fazem sentido quando terminam. E Deus ama tanto você que prefere te ver confuso hoje do que destruído amanhã. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você consegue crer nisso mesmo sem entender? Você consegue confiar mesmo quando não faz sentido? É aí que mora a verdadeira fé. Não é acreditar quando tudo está indo bem. É acreditar quando tudo parece estar dando errado. Mas você escolhe crer que Deus ainda está no controle. E Ele está, mesmo agora, mesmo com você pensando em desistir. Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu estar com você em cada passo. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Lembra de José? Traído pelos irmãos, jogado num poço, vendida sua liberdade, preso por um crime que não cometeu, esquecido numa prisão. Foram anos de dor. Anos em que tudo parecia estar dando errado, mas cada queda estava empurrando ele para o propósito. Cada lágrima regava o caminho para a promessa. E quando chegou o tempo, o mesmo José que foi humilhado foi levantado como governador do Egito, porque o tempo da dor não anulou o tempo da honra. Você entende agora? Deus não te prometeu um caminho sem lutas, mas garantiu que nenhuma delas seria em vão. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até essa luta, até esse vale, até essa espera, vai cooperar, vai fazer sentido, vai virar testemunho, e você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena, porque me aproximou de Deus como nada mais teria feito. E esse será o seu milagre, ter sobrevivido e saído mais forte, mais puro, mais próximo do céu. A luta não te destruiu, a luta te preparou. Tem algo que Deus quer te lembrar hoje, algo que você talvez tenha esquecido no meio da tempestade. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano. Tem dias em que a alma grita e o corpo não acompanha. Tem dias em que a oração sai sem força e o coração só chora. Mas até nesses dias, Deus está ouvindo, porque Ele não depende da força da sua voz para entender o que se passa na sua alma. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18.
perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Você pode estar no seu limite, mas Deus ainda está perto. Você pode não ter mais forças, mas Ele ainda sustenta você. Não é a tua performance que segura a promessa, é a fidelidade dele. Você pode falhar, mas ele continua sendo Deus. E mesmo no silêncio ele está fazendo, mesmo na espera ele está construindo, mesmo quando tudo parece parado, os céus estão se movendo. É como uma semente, você planta e por um tempo não vê nada, mas debaixo da terra, longe dos olhos, a raiz está crescendo. Você acha que está tudo igual, mas tem algo se formando dentro de você. Mais fé, mais resistência, mais maturidade espiritual. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para florescer. Mas florescer exige profundidade, e profundidade exige tempo. Não compare o seu processo com o de ninguém. O que Deus tem para você é único, e o que Ele está fazendo agora, mesmo sem você ver, vai ser resposta para muita gente depois. Sabe por quê? Porque Deus transforma dores em direção, feridas em força, cicatrizes em testemunhos. E você não imagina o quanto ainda vai ser usado. Sim, você. Você que pensou em parar. Você que achou que não suportaria mais um dia. É você que Deus vai levantar. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar até o fim. E o amor de Deus não desiste, não recua, não se cansa, ele permanece. E se essa palavra tocou você, então escuta com atenção o que eu vou te pedir agora. Se inscreve nesse canal, mas se inscreve com fé, com verdade, com propósito. Aqui, todo dia, Deus vai continuar falando com você. Vai continuar fortalecendo sua fé, vai te ajudar a caminhar quando parecer impossível. Essa comunidade é um refúgio espiritual, é lugar de cura, de força, de renovo, é alimento diário para a tua alma, e você faz parte disso agora. Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso urgente, e comenta aqui embaixo com toda a força da sua fé. Essa luta já tem fim. Escreve isso como quem declara profeticamente, como quem crê que o tempo novo já começou, porque começou mesmo, e nada vai impedir o que Deus está prestes a fazer. Recebe essa promessa, guarda essa certeza e nunca mais esquece. Você não chegou até aqui para parar, você chegou até aqui para viver o milagre. Que o Senhor te abençoe com paz, força e vitória, em nome de Jesus. Amém.